O que define o tempo de espera pela justiça? 73 anos? 7 décadas de dúvidas e luto? Ou 7 anos de um sofrimento que parece não ter fim? O caso de Luiz Albino, desaparecido em Oakland, em 1951, e encontrado 73 anos depois, é um farol de esperança. Mas aqui, no solo brasileiro, carregamos histórias de dor igualmente profundas. Hoje, mergulhamos no coração do Nordeste para reviver a tragédia que abalou a fé de uma nação na segurança de seus próprios filhos. O caso Beatriz Angélica Mota. É preciso entender o cenário para compreender o trauma. Petrolina, Pernambuco, 10 de dezembro de 2015, em vez do medo, havia alegria. Em vez do perigo, havia celebração. O Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, uma instituição tradicional, sediava a festa de formatura, um evento repleto de familiares, professores e, acima do tudo, a sensação de proteção. Parecia o lugar mais seguro do mundo. Mas, em um lapso de poucos minutos, essa segurança foi estraçalhada. Uma menina de apenas 7 anos, um raio de luz chamado Beatriz, não some em uma floresta escura, mas dentro da própria escola, rodeada por centenas de pessoas. E, em seguida, a descoberta mais aterrorizante: ela não havia sumido. Ela havia sido brutalmente assassinada. O choque reverberou muito além do Pernambuco. O Brasil parou e se perguntou: se nem a escola, o templo da educação, é seguro, onde podemos estar em paz? Por 7 longos anos, o rosto de Beatriz, com seu sorriso interrompido, foi um símbolo nacional de impunidade. O autor do crime, um fantasma. Mas este canal não trata apenas do mistério. Trata da resolução. Trata de famílias que se recusam a aceitar o silêncio. Por 7 anos, a família Mota lutou, clamou e sangrou publicamente para que a única pista palpável do caso não fosse esquecida uma minúscula amostra de DNA. Uma amostra que parecia destinada a se perder na burocracia do tempo, mas que, na verdade, estava esperando o momento certo para gritar a verdade. E essa verdade, quando veio, era chocante e definitiva. Fique conosco, pois esta é a história de resiliência, de uma perseverança que venceu a frieza de um crime arquivado e de como a mais moderna ciência forense desvendou o caso Beatriz Mota, provando que a esperança pode sim durar e triunfar sobre o tempo. Olá e bem-vindos ao Casos Fechados de um Samurai. Se você busca mergulhos profundos em crimes reais e histórias inacreditáveis de justiça e resolução, por favor, honre a memória de Beatriz com seu like. Deixe seu comentário sobre essa luta e inscreva-se para mais documentários como este. Agora, vamos mergulhar na noite que mudou a história de Petrolina. A memória visual daquela noite é crucial para entender a dimensão do trauma. Petrolina, 10 de dezembro de 2015. O clima era de celebração efusiva, uma catarse anual, com o ginásio da escola repleto de centenas de pessoas. O ar estava quente, denso com o som da música alta, das conversas animadas e da expectativa dos formandos. No meio desse burburinho, estava Beatriz Angélica Mota. Ela era mais do que apenas uma aluna. Era filha de Sandro Romilton, professor da casa, o que reforçava sua sensação de pertencer àquele local. Lúcia e Sandro estavam ali, como a maioria dos pais, com os olhos fixos nos filhos mais tranquilos, pois a segurança do colégio parecia uma armadura impenetrável. Beatriz, uma criança de 7 anos, vivaz e cheia de luz, era o centro do mundo deles. Seus pais guardavam memórias de uma menina curiosa, cheia de energia, com um sorriso largo que cativava quem a conhecia. A festa de formatura, para ela, era mais um evento divertido em um lugar familiar. Quando ela se aproximou dos pais e avisou que iria ao bebedouro, o gesto foi de absoluta inocência e normalidade. O bebedouro ficava a uma curta distância do ginásio principal, um trajeto que uma criança de 7 anos faria em menos de 1 minuto. Seus pais, ocupados em um momento de descontração, apenas assentiram, sem imaginar que essa seria a última vez que veriam a filha caminhando livremente. O relógio marcava cerca de 22 horas. É vital que o espectador entenda a falha de segurança que se seguiu. O bebedouro estava localizado em uma área de transição, um ponto cego momentâneo, mas ainda dentro dos limites da escola. Por que Beatriz demorava? A princípio, é apenas a distração infantil. Mas, com o passar dos minutos, a sensação de algo errado começa a se insinuar, subindo pela espinha de Sandro e Lúcia. O professor Sandro, acostumado à rotina da escola,
é o primeiro a sentir o frio na barriga. Ele e a esposa iniciam uma busca silenciosa, discreta. Eles revisitam o trajeto do bebedouro, chamam a filha pelos corredores, procurando-a por trás de pilastras ou entre grupos de pessoas. A música alta, antes um símbolo de alegria, torna-se um ruído ensurdecedor que impede os pais de ouvirem qualquer resposta. Aos poucos, o grito de preocupação de Sandro, antes contido, se torna um chamado desesperado, que começa a penetrar o barulho da festa. A busca discreta se transforma em uma mobilização frenética. Em um intervalo de tempo que não durou mais do que 10 minutos, o ginásio começa a perceber: uma criança sumiu. E o pânico, silencioso e rápido, havia chegado à festa de formatura. Aquele ambiente que era o santuário da segurança, de repente, se transformava em um labirinto de medo e incerteza. O que aconteceu nos poucos minutos em que Beatriz se afastou dos pais é o cerne deste pesadelo. A suspeita inicial de que a menina pudesse ter se perdido ou voltado a brincar é rapidamente descartada. Sandro, o pai, agora em estado de alerta máximo, começa a correr pelos corredores. Ele e Lúcia, com a ajuda de outros funcionários da escola, vasculham metodicamente cada sala e pátio. O grito do pai, "Beatriz!", se torna um lamento agudo que fura a bolha de celebração do ginásio. A festa, abruptamente, silencia-se. As luzes de LED e a música alta são substituídas pelo burburinho, aterrorizado de centenas de convidados que agora tentam entender o impensável. Uma criança desaparecida dentro da própria festa. A busca concentra-se nos arredores imediatos. Logo, um dado crucial emerge. A análise inicial das câmeras de segurança, ainda que rudimentares na época, mostra Beatriz pela última vez. Mas o vídeo é inconclusivo, uma imagem turva que apenas confirma seu movimento em direção ao bebedouro. Não captura o momento exato em que ela encontra o agressor, nem a direção em que foi levada. O tempo é implacável. Quanto mais os minutos passavam, mais a esperança de encontrá-la a Biba diminuía. Sandro e Lúcia, dilacerados pela impotência, insistem. Alguém viu algo? É nesse ponto que a narrativa atinge seu pico de tensão. Em menos de 1 hora de buscas desesperadas, um dos funcionários faz a descoberta mais chocante. O corpo de Beatriz é encontrado em uma área escura e inusitada da escola. Um depósito de material esportivo desativado, escondido sob uma escada, nos fundos da quadra. A sala estava trancada, o que sugere que o assassino tinha algum conhecimento da estrutura do colégio, ou pelo menos sabia como acessar uma área de baixo fluxo de pessoas. A cena do crime, dentro de um ambiente que deveria ser sagrado e protegido, era de uma violência inominável. Beatriz havia sido morta com dezenas de facadas. O desespero da busca se transformou, naquele instante, em um luto primário e um clamor de indignação. O professor, o pai, que deveria ter garantido a segurança de sua filha na escola onde trabalhava, agora via seu mundo ruir. O colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em vez de ser o cenário de um futuro promissor, tornava-se o palco de um pesadelo nacional, o marco zero de um trauma que Petrolina levaria para sempre. A polícia chamada, e o que era uma festa, agora é uma investigação de homicídio, sob os holofotes do Brasil. O assassino havia agido em minutos, com precisão cruel, e evaporado. A chegada das autoridades transforma o colégio em uma cena de crime labiríntica e tumultuada, sob as luzes frias dos holofotes e o calor da noite de Petrolina. A equipe de perícia entra em ação sob imensa pressão. O foco imediato é isolar e preservar o depósito de material esportivo. Ali, os peritos trabalham meticulosamente em busca de qualquer evidência que pudesse identificar o agressor. A pista mais crucial, e ironicamente, a única que restaria à família por anos, é encontrada. Uma faca peixeira, arma utilizada no crime, abandonada no local. Essa faca não era apenas um instrumento, era a prova viva de que o assassino havia estado ali. A esperança de uma resolução rápida se fixou no material biológico encontrado na lâmina da faca. Sangue, fios de cabelo, células epiteliais, vestígios invisíveis, mas poderosos. O material genético é coletado, embalado e enviado para o laboratório de DNA. Expectativa da polícia era de que o perfil genético do assassino pudesse estar cadastrado em algum banco de dados local ou que o match surgisse rapidamente entre os suspeitos iniciais. Mas a realidade da investigação no Brasil de 2015 era implacável. O confronto inicial não gera nenhuma coincidência. O DNA
é de um indivíduo desconhecido. O pânico de Petrolina era justificável. O assassino era um fantasma, uma sombra que havia entrado e saído da festa sem deixar rosto, sem deixar nome, apenas aquela faca. O trauma se aprofunda para Sandro e Lúcia. O luto pela filha é misturado com a agonia da impunidade. A pergunta que não calava era: como alguém entra em uma escola lotada, comete um crime de tamanha crueldade e desaparece no meio da multidão, sem que ninguém o veja? O mistério não estava no desaparecimento, mas na invisibilidade do agressor. O crime era tão aberrante que alimentava a descrença na capacidade da polícia. A dor da família, agora, era também a dor de ver a justiça falhar no momento crucial. Aquele DNA desconhecido na faca peixeira era a promessa de uma resolução, mas também a materialização de um beco sem saída. Ele se tornava o marco zero do cold case que se seguiria, a pista única que, por anos, apenas acumularia poeira nos arquivos forenses. Enquanto o assassino vivia livre, o clamor público pelo caso Beatriz Mota foi imediato. Mas, como acontece com a maioria dos crimes de grande repercussão, a intensidade da mídia e das investigações oficiais possui um prazo de validade. As semanas se transformaram em meses. O ano de 2016 chegou, trazendo o silêncio. A polícia, apesar de ter ouvido mais de 300 pessoas, não conseguiu ligar nenhuma delas de forma conclusiva e ao DNA. Teorias surgiram. Seria um funcionário da escola, um morador de rua. A cada pista falsa, a esperança da família se esvaía. As diligências iniciais, saturadas pela pressão, começaram a se exaurir. O caso entrava, oficialmente, na temida zona cinzenta do crime arquivado, onde a falta de novas evidências condena a verdade ao esquecimento. Mas a história de Beatriz não seria definida pela inação policial. Seria definida pela ação dos seus pais. Lúcia e Sandro se recusaram a permitir que o sofrimento se tornasse silêncio. Eles transformaram seu luto em uma luta pública e política incansável. Enquanto a polícia reduzia o quadro de investigadores, a família Mota intensificava sua campanha. Eles criaram um movimento Todos por Beatriz, organizando marchas em Petrolina e em outras capitais, expondo a ineficiência do Estado e exigindo repetidamente que o perfil genético do assassino fosse confrontado com todos os bancos de dados disponíveis. A luta deles era, essencialmente, pela memória forense. Eles sabiam que a ciência era a única chance de justiça. O medo da família era que aquele perfil de DNA anônimo na faca peixeira ficasse engavetado, esquecido em um arquivo frio da perícia, enquanto o assassino vivia uma vida normal, talvez até cometendo novos crimes. A cada aniversário de morte de Beatriz, a dor se misturava à fúria. A família Mota se tornava a voz de todas as vítimas de crimes arquivados no Brasil. Eles não estavam apenas buscando um assassino, estavam exigindo uma mudança estrutural na forma como o país lidava com a criminalidade e a genética forense. A luta era solitária, mas a convicção era inabalável. O assassino havia deixado sua assinatura biológica, e eles lutariam até que a justiça lesse essa assinatura. A passagem do tempo, no caso Beatriz Mota, não foi de esquecimento, mas de acumulação de angústia. Os anos de 2017, 2018 e 2019 se arrastaram, e a única evolução que parecia ocorrer era a visibilidade da dor da família. O Brasil observava a resiliência de Sandro e Lúcia, que se recusavam a aceitar a impotência do Estado. A cada aniversário do crime, eles realizavam novos atos, como a Caravana da Justiça, viajando longas distâncias para expor a falha do sistema. Para eles, o assassino tinha um nome, era o perfil de DNA desconhecido 20, YY. E o problema não era encontrar um culpado, mas forçar o sistema a cruzar os dados. A luta, naquele momento, deixou de ser uma investigação policial tradicional e se transformou em uma batalha por infraestrutura forense. A esperança da família estava ancorada em uma inovação, o Banco Nacional de Perfis Genéticos BNPG, instituído pela Lei 12.654, que permitia o armazenamento de material genético de criminosos condenados. A tese de Lúcia e Sandro era simples e poderosa. Se o assassino de Beatriz cometeu, ou viria a cometer outro crime grave, seu DNA seria coletado compulsoriamente e, ao ser inserido no BNPG, acionaria o match com o DNA da faca. Eles entendiam que o criminoso havia deixado uma assinatura biológica na cena do crime, e era apenas uma questão de tempo até que o Estado coletasse a sua caligrafia de volta.
enquanto a investigação criminal direta parecia adormecida. A ciência trabalhava em seu próprio ritmo, e os apelos da família Mota ganhavam eco. A pressão popular e a necessidade de comprovar a eficácia do BNPG faziam com que o perfil genético do caso Beatriz fosse, finalmente, priorizado e inserido na base de dados nacional. Naquele período, a família, através de seus advogados e ativismo, buscava também a comparação com perfis de criminosos de outros estados, expandindo a busca para além de Pernambuco, reconhecendo que o assassino poderia ter se deslocado. O perfil de DNA da faca, antes um beco sem saída, tornava-se um bilhete de loteria forense, esperando um número sorteado do agressor. O ano de 2020 chegou, com o mundo imerso em uma pandemia, mas com o DNA de Beatriz silenciosamente ativo, girando em um sistema de busca automatizado que, por fim, faria a justiça se mover na velocidade da luz. O que parecia impossível, a família Mota sabia ser inevitável. Os anos se passaram, e o perfil de DNA do assassino continuava girando, silenciosamente, no Banco Nacional de Perfis Genéticos BNPG. Em 2022, a espera chega ao fim. A resolução não veio por uma testemunha que finalmente se manifestou, nem por um detetive que descobriu um erro no inquérito. Veio da ciência pura, da frieza algorítmica de um sistema de dados. O BNPG, seguindo sua rotina de cruzamento de informações, emite um alerta de coincidência. O material genético encontrado na faca peixeira, guardado por 7 anos em um congelador forense, finalmente encontrava seu par. O DNA era compatível com o perfil de Marcelo da Silva, um homem que, à época da descoberta, estava preso no complexo prisional de Salgueiro, Pernambuco, por outros crimes, incluindo roubo e estupro. A ironia é dramática. O criminoso havia garantido sua própria prisão no caso Beatriz ao cometer outros delitos. A Lei nº 12.654, que exige a coleta de DNA de condenados por crimes hediondos, o havia marcado. Aquele homem que escapara da festa de formatura invisível e anônimo, agora tinha seu perfil genético oficialmente catalogado pelo Estado. A descoberta, no início de 2022, gerou uma mobilização sigilosa e urgente da Polícia Civil de Pernambuco. A informação era explosiva e precisava ser confirmada com rigor absoluto. Os investigadores, que já haviam esgotado todas as linhas de investigação tradicionais, viam agora a resolução de um dos crimes mais mediatizados do país surgir de uma base de dados. O confronto de DNA foi repetido, e a certeza científica foi de 100%. Marcelo da Silva era o assassino de Beatriz. A pista, que parecia a mais frustrante, um DNA desconhecido, revelou-se a mais precisa e infalível. Aquele era o momento que Sandro e Lúcia haviam esperado e orado por anos. O fantasma tinha finalmente um nome, um rosto e uma prova incontestável que o ligava ao quarto escuro da escola. O caso Beatriz Mota migrava da seção de crimes arquivados para a de casos resolvidos. Graças à teimosia da família e à evolução da genética forense, o que se seguiu à identificação por DNA. Foi um trabalho policial de altíssima delicadeza e precisão. A polícia, agora munida de uma prova científica irrefutável, precisava confrontar Marcelo da Silva e obter a confissão que ligaria definitivamente o perfil genético à narrativa do crime. Marcelo da Silva, já cumprindo pena por outros crimes sexuais e roubo, é retirado do presídio de Salgueiro e levado para interrogatório. A cena deve ter sido tensa. O assassino, acreditando estar seguro da impunidade por um crime cometido anos antes, é colocado diante de detetives que possuíam uma prova silenciosa, mas fatal. Os investigadores não precisaram de artifícios complexos. Bastou apresentar o resultado do match de DNA. A prova biológica esmagou a resistência do criminoso. Diante da inevitabilidade da condenação, Marcelo da Silva confessou o assassinato de Beatriz Mota. A confissão trouxe detalhes que eram agonizantes, mas necessários para o fechamento do caso. Ele revelou que havia entrado na escola para roubar e estava sob efeito de drogas. O encontro com a menina no bebedouro foi ao acaso, e a abordagem se tornou violenta. O criminoso a arrastou para o depósito escuro, onde cometeu o ato hediondo. A versão do criminoso de que agiu por acaso não diminuiu a crueldade do crime, mas confirmou uma pecachev que a família já suspeitava. O assassino não era um conhecido, um vizinho ou um familiar, mas uma ameaça que estava à espreita, fora do radar da investigação inicial. Essa confissão, forçada pela ciência,
e não por um furo investigativo tradicional, reforçou a validade da luta dos pais. O caso, que parecia insolúvel, tinha uma solução que dependia unicamente da tecnologia e da paciência. Para a Polícia Civil de Pernambuco, a resolução foi um marco, fechando um caso de grande pressão midiática e validando a eficácia do BNPG. Marcelo da Silva foi indiciado por homicídio qualificado. A verdade cruel e dolorosa havia sido entregue à família Mota, encerrando o período de incerteza e abrindo o caminho para o julgamento e a condenação. O anúncio da resolução do caso Beatriz Mota, 7 anos e 1 mês após o crime, gerou uma onda de emoção e reflexão em toda a sociedade brasileira. Não foi apenas o fechamento de um inquérito policial, foi o fechamento de um ciclo de incerteza para a família e para o país. Lúcia e Sandro Mota, os pais que transformaram seu luto em uma luta nacional por justiça, viram sua perseverança finalmente recompensada. O alívio não extinguiu a dor, mas permitiu que o foco se deslocasse da busca agonizante para o processo de luto e, finalmente, para a memória de sua filha. Aquele momento trouxe uma validação poderosa. Eles estavam certos. A justiça estava, de fato, na ciência, na persistência, em manter o perfil de DNA ativo no BNPG. Resolução do caso serviu como um divisor de águas para a perícia criminal brasileira. Deixou claro que o investimento e a integração dos bancos de dados genéticos não são apenas questões de modernidade, mas ferramentas essenciais para desvendar crimes arquivados. O caso Beatriz Mota virou um case study, uma prova viva da eficácia da lei que obriga a coleta de material genético de condenados por crimes graves. Ele se tornou o símbolo de que a tecnologia, aliada à teimosia humana, pode superar a ineficiência burocrática e o passar do tempo. A Pertidole, outros casos arquivados, que possuíam vestígios genéticos, ganharam nova esperança de resolução. No entanto, o desfecho não foi só de celebração. Revelou as falhas iniciais da investigação e a necessidade de que os casos de violência contra crianças sejam tratados com a máxima urgência e integração de recursos forenses. O legado de Beatriz é amargo, mas também construtivo. Sua morte impulsionou a sociedade e as forças de segurança a exigirem mais do sistema de justiça. A menina de 7 anos que se tornou uma mártir da impunidade, agora era o símbolo da vitória da persistência sobre o esquecimento, garantindo que sua memória ajudaria a fechar os ciclos de dor de outras famílias no futuro. A justiça biológica havia sido feita. A história de Beatriz Angélica Mota é o testamento final da força inquebrantável de uma família. Não foi um palpite, não foi a sorte, foi a determinação humana, materializada em protestos, marchas e caravanas, que forçou o sistema a fazer o que era certo: cruzar o DNA, em um caso que parecia insolúvel. A solução veio do Banco Nacional de Perfis Genéticos e de uma única amostra de material biológico. Essa reviravolta comprova que, no mundo do cold case, a verdade sempre deixa uma assinatura, mesmo que ela seja invisível a olho nu. O DNA é o guardião final da justiça. Ele não esquece. O caso Beatriz Mota, assim como a épica saga de Luiz Albino, nos ensina uma lição universal. A esperança nunca deve ser arquivada. Os 7 anos de angústia de Lúcia e Sandro Mota foram longos, mas não foram em vão. O responsável pelo crime foi identificado e está sendo julgado não por uma confissão forçada, mas por um código genético que não se pode contestar. E é essa a missão do nome do seu canal: trazer à luz as histórias de justiça e resolução que transformam a dor em legado. Continuaremos a investigar e apresentar crimes que provam que a ciência e a perseverança podem, de fato, vencer a impunidade. Se você se emocionou com a determinação da família Mota, se acredita no poder do DNA forense para a justiça, deixe seu like e seu comentário sobre este caso. Compartilhe esta história e nos ajude a garantir que mais famílias que buscam a verdade encontrem esperança. Inscreva-se para mais documentários envolventes. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada extraordinária em busca da verdade. Até a próxima, e que a justiça prevaleça.